falar sobre o corpo do outro, sabe? Porque isso é difícil também. Mas um exemplo, se você tem alguém do seu convívio que você está vendo que está ali... Isso que eu ia falar, se você tem como perceber outros sinais que sim, que você está vendo ali que está começando a afetar a saúde da pessoa. Então, você pode chegar e conversar, poxa, olha, eu observei e tal. Mas é difícil encontrar esse caminho. Mas tem, por exemplo, algumas outras coisas. Imagina que você viva com uma pessoa, ou seja, seu parente muito próximo, alguns outros sinais que possam te mostrar que existe um transtorno ali? Sim, existem. E você sabe que dentro, né, um exemplo, onde eu fiz a minha formação em transtornos alimentares, no Ambulim, nós temos um grupo que é somente de apoio a familiares de pessoas que têm transtornos alimentares, que é para ensinar essas famílias, né? Exatamente, ensinar essas famílias a lidarem com a pessoa que tem um transtorno alimentar, porque para essas famílias também não é fácil, entendeu? Na verdade, lidar com um transtorno, qualquer um que seja, não é fácil. E nenhuma família está treinada para isso. Não. Nós temos os nossos filhos, a gente acredita que o quê? Que vai vir todo mundo saudável. A gente não está preparado para... No meio do caminho, poxa... E que bom, porque eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem um monte de coisa que a gente está querendo que a gente aceite, mas ninguém não está ajudando quem precisa ser ajudado também, né? Exatamente. E você falou agora da família, me veio uma pergunta agora que eu acabei esquecendo, ó. Isso acontece, isso aqui é... Mas aí quando tu falou assim qual seria a melhor forma de ajudar um familiar, isso. Alguém... Eu acho que assim, né, a gente tem um jeito carinhoso de alertar, às vezes até você mostrar algum material, alguma coisa, para que a pessoa, ela mesma possa ali tomar consciência, sabe, da questão de saúde dela. Mas é um caminho sempre delicado. Agora, uma dica não fique falando sobre o peso das pessoas. Você engordou, hein? Isso, não é disso que a gente está falando. Você se olha no espelho todos os dias, você não sabe quando você está um pouquinho mais gordinho ou menos. Então, quem está de fora não precisa falar isso, né? E eu lembrei, a minha pergunta porque a minha pergunta tem uma certa complexidade. Você já tem atendido pessoas assim, e dentro do processo lá, digamos assim, de atendimento... O quanto... Porque o que acontece? Quando você entra nesse ponto de comer muito, aí você começou a afetar a sua saúde, seu bem-estar, você não consegue, por exemplo, dependendo do tamanho, você já não viaja em alguns lugares. Quer dizer, o quanto é para você como psicóloga, como é que é esse trabalho entre chegar na causa do problema e, ao mesmo tempo, tem outras consequências que estão causando outras situações. Como é que é essa bagunça? Por isso que eu esqueci, porque na verdade... Você sabe que às vezes a pessoa ela não se deu conta ainda da quantidade de prejuízos que ela está tendo. Eu trabalho online, mas eu trabalho presencial também. E quando eu comecei a montar o meu consultório, eu fui pensando em todos os detalhes. E aí na hora de comprar... Eu tenho a mesa, né, que aí é a minha cadeira, e aí eu queria botar 2 cadeiras para receber a pessoa no meu consultório. Eu falei assim, e se eu for receber uma pessoa com mais de 150 quilos? Você vai nas lojas, a maioria das cadeiras, elas não suportam mais de 150 quilos. Eu saí umas 2 vezes, fui em muitas lojas de imóveis para conseguir uma cadeira que suportasse até 200 quilos. É verdade. Entende? Eu sou um cara pesado, eu sei a dificuldade de achar. Você é grande. Você confia em sentar em qualquer lugar? Não. Entendeu? Mas eu já fiz esse teste. Você vai buscar, você tem que ficar perguntando, porque realmente não é qualquer cadeira. Eu tenho paciente que vem aí conta pra mim, poxa, hoje aconteceu uma coisa muito chata, porque ela levou um tombo mesmo em um lugar, não lembro exatamente qual lugar que ela tinha ido, mas também não vem ao caso, e a cadeira quebrou com ela. E ela... mas aí, sabe, tudo bem que a gente ainda fala, quando a gente fala em obesidade, a gente ainda fala de uma minoria. Então, todas as cadeiras têm que suportar 200 quilos? Não. Mas será que a gente também não tem pouco demais nos locais, entendeu? Ou que a gente tivesse aí talvez um meio termo, tivesse móveis mais resistentes e tal, porque pensa no transtorno que é para essa pessoa. Sim, entendeu? Sim. E aí me veio uma outra pergunta aqui na cabeça. Aqui a gente está falando aqui de obesidade como fosse só isso. Né? Existe o transtorno, a pessoa que ela não está numa condição, digamos assim, de muito peso, obesa, mas ela está comendo demais. Acontece esse meio do caminho, não? Que a pessoa vai Sim. Inclusive, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala em obesidade... Para não parecer que a gente está só falando de uma situação... Nem toda pessoa que sofre de obesidade, porque obesidade já não é um transtorno mental, tá? Obesidade é uma doença crônica. Ela hoje está incluída como uma doença crônica. Quer dizer, você chegou em outra etapa já, né?
doença E isso você ainda pode estar continuando com o teu problema lá. Sim, mas aí a pessoa pode ser obesa e ter uma compulsão, pode ter compulsão alimentar ou não. Pode ser uma pessoa que é obesa, mas ela não necessariamente se encaixa no critério diagnóstico para compulsão alimentar. Entendi. É raro, mas existe. Uhum. Porque a gente pensa assim, tá, e como é que a pessoa chegou num quadro de obesidade? Não foi comendo? Sim, mas aí também, às vezes, a maneira que ela come para chegar àquele peso não necessariamente vai se encaixar em um transtorno, entendeu? Entendi. É um pouco complexo, mas... Não, você sabe que, eu vou até comentar, eu tenho um grande amigo de infância, que você falou, eu lembrei dele, né? E eu acho que ele assiste de vez em quando, mas não vou. E a família toda deles, eles sempre foram muito, digamos assim, não eram gordos, mas eram gordinhos, mas sempre foram, todos sempre foram. Uhum. Então, só que eles eram muito gente boa, assim, não vou dizer que tivesse aparentemente, nenhum grande trauma, nem nada. Era super normal na família Parecia deles. que era simplesmente o jeito deles de viver. Além do que eles eram quase todos grandes, fortes, tem até histórias muito engraçadas e tal. Mas esse que é meu amigo, ele chegou a um ponto, ele estava já morando fora do Rio, bastante complicado. Depois ele até me contou que ele tinha dificuldade, ele já não dormia. É uma coisa que a gente não imagina, ele falou, já não dormia deitado, sempre dormia sentado. A gente não consegue imaginar. Só que aí ele veio a perder o irmão. E o irmão estava bem inchado tudo. Eu acho que foi por causa de consequências da obesidade que ele perdeu o irmão? Também. Mas aquilo mexeu muito com ele. Aí foi foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Mas sim. O que eu quero dizer é que, olhando de longe assim, eu não acho que ele tivesse nenhum transtorno, mas para ele era tão normal, o meio era tão normal, né? Eles tinham mercearia, então estavam sempre naquele meio, digamos assim, e era... Mas esse momento fez ele repensar, e aí acho que ele fez uma cirurgia e realmente emagreceu bastante. Hoje ele leva uma vida... Ele já acho que ele tem 2 filhas, se eu não me engano, já não conseguia ir às festas com elas, coisas direito. E hoje ele voltou a ter uma vida bem normal. Mas me veio como exemplo nesse tipo de situação, não necessariamente que era... Sim, mas era uma questão que para a família dele já era natural aquilo ali, né? Já era natural. Ele não tinha trauma nenhum, assim... Você podia mexer, e super falar... de boa, e ele estava bem ali com a imagem dele. Adorava jogar futebol. E tem casos assim, sabia? Porque nem todo mundo que está acima do peso, eu odeio o próprio corpo, ou está insatisfeito. Só que aí a gente precisa, igual você estava falando nessa questão da romantização da obesidade. O irmão dele morreu. A gente não sabe exatamente se teve uma causa direta com a obesidade. Mas a gente sabe que a obesidade em si, ela vai trazer ali muitas comorbidades, entendeu? Não, mas eu me lembro que ele comentou e ele comentou o quanto chocou ele. Então, o quanto